Seja bem-vindo a essa aula, Rafael Recidive aqui. E a gente está dentro do Million Club, o maior movimento de formação de milionários do Brasil, talvez do mundo, né? Um movimento muito grande. E nós vamos falar hoje sobre potencialização de carreira. Porque dentro dessa questão de formação de milionários, né? Como é que a gente vai melhorar a vida, prosperar, crescer na vida? A gente tem a fase de desconstrução, que é tirar coisas que a gente tem que deixar para trás. E tem a fase de construção, que é aprender as habilidades, as competências, os conhecimentos que a gente precisa para subir de nível, né? Então, nós falamos ontem dos endividados, do tratamento de dívidas, que é uma trilha de algumas pessoas que vão seguir por esse caminho, porque tem dívidas, eu já fiz a aula para você. Hoje nós vamos falar sobre potencialização de carreira, que é outra trilha para as pessoas que estão ocupando algum cargo, alguma função em alguma empresa e querem crescer e potencializar as suas carreiras. E é interessante que carreira não é só para quem trabalha numa empresa, né? A gente pode ter uma carreira na vida, desenvolver um plano de carreira, um plano de desenvolvimento, de crescimento profissional. E aí o que ficou para mim, fica muito claro para mim é o seguinte, que a gente não precisa de ficar preso num lugar só a vida inteira, por todo o tempo, né? Não é que isso seja errado, mas quando eu tenho uma carreira que eu quero levar ela em linha, ou seja, fazer a mesma coisa o tempo inteiro, a vida toda, eu perco inúmeras oportunidades de aprender, de crescer, de melhorar, de ter novas competências, novas habilidades, novas coisas que vão me ajudar a fazer uma vida mais rica, uma vida mais próspera, a me desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. Então eu observo isso na minha vida, né? Eu trabalhei dentro do Banco do Brasil, por exemplo, e ali eu passei por vários setores. Então eu trabalhei no varejo, pessoa física, no exclusivo, que é um nível de carteira de clientes com renda mais elevada. Passei pela área rural, crédito rural. Passei pela área jurídica, foi menor essa experiência. Depois eu fui gerenciar agência, depois fui ser gerente, enfim. Então eu tive uma carreira dentro do banco. Horizontal, eu passei por vários setores, então a gente tem o horizontal, que é isso, né? A gente tem a carreira diagonal, que envolve, por exemplo, quando eu saí de escriturário para assistente, eu não tinha equipe para liderar. Eu fui para um cargo mais de apoio, mas estava acima do escriturário, mas melhorou um pouquinho, só que é diagonal isso. Depois eu me tornei gerente, crescimento vertical. Então você vai ver que uma das atividades que nós vamos fazer é analisar essa trajetória, cada um analisar a sua trajetória. Quais foram na sua trajetória, qual foi o desenvolvimento que você teve horizontalmente falando? Novos cargos na mesma posição hierárquica, ou seja, eu troco de lugar para aprender novas habilidades, não necessariamente mais salário. No diagonal, você sai de um assistente para analista, por exemplo, e aí foi categórico essa questão da importância de você saber analisar dados. Não é ser analista no perfil comportamental, mas é saber analisar dados, saber olhar para os números e entender números. Isso é muitíssimo importante, né? Porque a gente precisa disso, principalmente para empreender. E aí é bom observar isso, né? Por exemplo, quando eu comecei a empreender, fato, não tinha pouca coisa desenvolvida, por mais que eu tenha passado ali dentro do banco, tenha sido gerente, tenha exercido liderança, mas pouquíssimo conhecimento prático de empreendedorismo, de fazer um negócio dar certo. Já tinha formado em administração também, enfim. Mas ainda tinha muito pouca prática nessa questão de como é que eu vou fazer esse negócio prosperar. E aí ele trouxe que liberdade é a multiplicação de vários fatores, então é o que a gente tem que buscar, né? Ele chamou de conhecimento, que é estudei algo, eu estou adquirindo conhecimento. Sabedoria, que no conceito que foi trazido é praticar o conhecimento. Se eu pratico o conhecimento, põe na minha vida, vira uma sabedoria. Depois que eu tenho esse conhecimento, essa sabedoria, aí eu vou para a qualidade, ou seja, eu vou ampliar a qualidade daquilo que eu faço, certo? E aí eu vou formar competências, por exemplo, a competência da comunicação, eu desenvolvi essa competência, que pode melhorar, mas eu já tenho facilidade para me comunicar. E habilidades, novas coisas que a gente vai aprendendo. Quando você tem tudo isso, segundo ele, você tem liberdade com uma coisa. E aí é que está a chave do negócio. Olha só que coisa interessante. Muitas pessoas querem desenvolver toda essa história para ficar só num lugar. E a ideia é exatamente diferente. Se você quer crescer, prosperar, se você quer se formar como um milionário, como uma pessoa realmente rica,
Você vai aprender bem uma coisa, vai praticar aquela coisa, vai aumentar a qualidade, vai desenvolver competências e habilidades. Depois que você desenvolveu, você fala tchau para aquilo e vai fazer outra coisa. Interessante, né? Sair da estabilidade o tempo todo aprendendo, o tempo todo fazendo novas coisas, o tempo todo, talvez você vai vender a sua empresa e abrir outra em outro ramo, talvez você vai fechar a sua empresa e vai iniciar um novo empreendimento com novos desafios. Então isso ficou claro também, essa coisa de a importância, uma pessoa que realmente é próspera, que cresce, ela está se desafiando o tempo todo, procurando coisas novas o tempo todo, fazendo e acontecendo, estudando, praticando, enfim, colocando na vida todas essas coisas, né? E aí eu lembrei do Pai Rico, Pai Pobre, até não recordo aqui se eu falei já aqui nesse vídeo desse livro. No Pai Rico, Pai Pobre, se você não leu, você vai ler esse livro. Esse livro é obrigatório para jovens acima de 12 anos. Se você tem 40, 50, você já devia ter lido. Tem o pai pobre, que era o pai do cara mesmo, e o pai rico, que era o pai do amigo dele, que ele usou de pai rico, porque esse cara que começou a ensinar para ele as coisas. E uma das coisas evidentes ali é trabalhe para aprender. Então, gente, olha só, a gente às vezes começa a trabalhar, jovem, né, que não tem filho ainda, não tem quase nada para cuidar, e fica preocupado em cadê o meu salário do fim do mês para pagar boleto, ou para ir para festa, ou para comprar um celular, ou para fazer isso, para fazer aquilo. Não se preocupa em deixa eu aprender o máximo que eu posso aqui. Porque quanto mais novo, quanto menor a responsabilidade, melhor é para aprender. Então, isso eu vou ensinar para os meus filhos. Eu não tive isso. Eu comecei a trabalhar, falei, me dá meu dinheiro aí que eu quero gastar em festa, por exemplo. Entendeu? Aí a maturidade foi chegando para mim como? Apanhando da vida, eu fui aprendendo, peraí, eu tenho que aprender, eu tenho que crescer, para crescer eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Mas eu não fui ensinado isso. Né? Então agora é ensinar para os filhos e a gente aprender com o que a gente pode fazer a partir de hoje. Né? Meu filho, você não vai trabalhar ali por causa do dinheiro. Trabalhe para aprender. Então entra no setor, troca de função, troca de lugar e vai aprender o máximo possível, o mais rápido possível. Porque depois que você aprender um monte de coisa de gestão e de várias coisas, você vai pegar a sua malinha, você pode partir para a sua própria vida, para cuidar da sua vida, para fazer o seu próprio empreendimento, fazer as suas coisas, né? Então, isso é muito interessante. Se a gente pensar, eu fico recordando assim dos meus trabalhos, né? Em todos os lugares que eu trabalhei, e até eu também estava nesse grupo muitas vezes. Falta de maturidade. A pessoa ela fica dentro de um trabalho e ao invés de usar aquilo ali para pensar assim, o que eu posso aprender aqui, até para sair daqui, eu fiz um artigo que eu falo, ame o seu trabalho se você quer se livrar dele. Né? Por quê? Cara, eu tenho que aprender a agradecer pelo que eu tenho hoje, entender o que eu posso extrair daqui que vai me fazer sair daqui, entende? E a pessoa não, ela gasta a vida dela inteira dentro de um trabalho para ficar reclamando do trabalho onde está. Só fica reclamando e não dá conta de sair dali de dentro. Às vezes é demitida, porque a energia está tão baixa, né? É demitida e fica perdida, aí que ferra tudo, porque não sabe para onde que vai. Então prestar atenção nisso. Ame o seu trabalho se você quer se livrar dele. Isso eu aprendi na prática. Enquanto eu ficava assim, não quero trabalhar no Banco do Brasil, eu só enfiava a cabeça lá dentro, mas não conseguia enxergar para onde que eu ia e o que eu ia fazer. Então eu falei, gente, deixa eu fazer o que eu preciso fazer aqui, e aí eu vou criando esse projeto de saída. E aí coloquei a data, saí, me demiti, e desde 2014 estou empreendendo, resgatando famílias aí com a educação financeira, tá? Outro insight interessante é o seguinte, é melhor uma terminativa do que 5 iniciativas. Então, aquela coisa de ficar começando as coisas e não terminar, né? Melhor terminar uma coisa do que começar 5 e não terminar nenhuma. Então, isso é muitíssimo importante e não faz sentido estudar sem ir para a prática, né? Ficar lendo, a pessoa faz uma graduação, 2 graduações, 3 graduações, pós-graduação e não aplicou nada, não está fazendo dinheiro ainda, não está trabalhando ainda. Então, é fazer, dar resultado com aquilo que eu já aprendi. Eu aplico isso na minha vida. Eu vou fazer um treinamento, quanto que é? 5 mil reais. Paga, sai de lá e agora? O que eu vou fazer com isso? Coloco aquilo na minha vida, faço palestra, faço isso, faço aquilo. Já paguei o treinamento.
Qual que vai ser o próximo? E aí eu entro no próximo. Agora tem pessoa que sai fazendo treinamento um atrás do outro. E aí ela tem medo de ir para a prática. Então ela não vai para a prática, ela fica fazendo treinamento e não para nunca de fazer isso. Certo? Então tomar cuidado com isso, né? Então potencialização de carreira. Seja grato pelo que você tem hoje e se pergunte como é que eu vou extrair o máximo da onde eu estou hoje, como é que eu posso aprender o máximo disso aqui que vai servir para a minha vida, para o meu empreendimento, para o meu novo negócio, para aquilo que eu quero fazer da vida. Né? Como é que eu vou amar esse trabalho, mesmo que eu queira me livrar dele, porque isso vai me ajudar a abrir a minha mente para novas possibilidades, para novas oportunidades e para novas coisas. Então, esses são os insights da aula de hoje, potencialização de carreira. Você pode compartilhar comigo, nós temos o grupo do WhatsApp dos milionários, você pode compartilhar comigo lá o que você pensa sobre isso, como é que você está na carreira, se você gosta desse negócio, enfim, o que você está fazendo da sua vida. Compartilha com a gente, porque histórias enriquecem. E você vai compartilhar esse vídeo para ajudar mais amigos e outras pessoas a potencializarem a carreira e a entrar nesse movimento de formação de milionários e de pessoas que vão prosperar muito nesse ano junto comigo. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Valeu!